E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de hoje sobre perceptron de camadas simples, do nosso curso de Introdução às Redes Neurais Artificiais, aqui no canal Inteligência Artificial na Prática. Hoje nós vamos começar nossa aula caracterizando matematicamente o nosso neurônio artificial, baseado no que aprendemos sobre o comportamento dos neurônios na aula passada. Se você perdeu aquela aula, vale a pena assisti-la antes de começar a de hoje. Vamos conhecer o modelo de redes neurais mais simples chamado de perceptron de camada simples. Como esse modelo funciona e quais problemas se aplica? E quais são as suas limitações? Terminaremos nossa aula falando um pouquinho sobre as diferenças entre redes feed-forward e redes recorrentes. Então, vamos lá? Nesse slide, apresento a vocês o modelo matemático básico de um neurônio artificial. Esse modelo tenta imitar o modo de funcionamento de um neurônio biológico, de uma forma bem simplificada, é claro. Na figura, temos as entradas do nosso neurônio, numeradas de x1 a xn, que simbolizam os dendritos do neurônio biológico. Aqui, entradas numeradas de x1 a xn significa que o nosso neurônio artificial pode ter tantas entradas quantas forem necessárias para resolver nosso problema. Na prática, essas entradas serão oriundas de sensores ou de outras possíveis fontes de informação, como arquivos de imagem, arquivos de áudio, câmeras, microfones, etc. Só depende da sua aplicação. Assim como no neurônio biológico, cujas sinapses contribuem de forma positiva ou negativa para que o neurônio dispare um pulso elétrico ao longo do seu axônio, as nossas sinapses matemáticas serão representadas por valores que vamos chamar de W1 até Wn. Esses valores, que daqui por diante vamos chamar de pesos, podem assumir valores positivos, negativos ou até mesmo valores nulos. Dessa forma, os valores numéricos que serão apresentados na entrada do nosso neurônio artificial serão multiplicados pelos seus respectivos valores de peso. Os resultados de todas as entradas, ponderadas pelos seus respectivos pesos, serão somados. Vamos somar também um valor especial chamado de bias, representado pela letra B, e cuja função será melhor explicada mais adiante. Ao resultado da soma de todas essas entradas ponderadas pelos seus pesos, mais o bias, chamaremos de campo induzido e representaremos pela letra V. O valor numérico de V será entregue a uma função de ativação. A missão da função de ativação é examinar o valor de V e decidir se o nosso neurônio artificial irá disparar ou não. Em nosso caso, o neurônio disparar significa fazer a saída y igual a 1. E não disparar significa fazer a saída y igual a 0. Esse é o comportamento básico de um neurônio biológico traduzido para um modelo matemático simples. Como no neurônio biológico o aprendizado está associado às transformações nas sinapses, os nossos pesos serão os únicos valores que poderemos alterar durante a fase de treinamento do nosso neurônio artificial. Para facilitar a compreensão, resolvi representar os pesos como se fossem botões de ajuste para enfatizar que será nos valores de W1 a Wn e também no bias que nosso algoritmo de treinamento deverá atuar. Aqui podemos resumir o nosso modelo matemático do neurônio. Basicamente temos duas equações, a equação número 1, que nos dá o valor do campo induzido, e a equação 2, chamada de função de ativação, que representa o disparo do neurônio. Esse é o chamado de modelo perceptron de um neurônio biológico. Dito isso, vamos dar uma olhada melhor na função de ativação. A função de ativação recebe como argumento o valor do campo induzido. Normalmente são utilizadas duas funções a seguir, a função degrau bipolar ou a função sigmoide. No caso da função degrau bipolar, se os valores de V forem positivos, ou até mesmo nulo, a saída y será mais 1. Se os valores de V forem negativos, a saída y será menos 1. Vou fazer uma observação aqui. Em alguns livros, vocês poderão encontrar a função degrau como função de ativação, onde a saída é mais 1 para valores positivos ou nulo de V, e a saída será 0 para valores negativos de V. Em geral, eu prefiro utilizar a função degrau bipolar no lugar da função degrau, por questão de solução numérica durante a fase de treinamento. Com o y igual a menos 1, no lugar da possibilidade de termos y igual a 0, podemos evitar problemas com os algoritmos de treinamento. Há também a possibilidade de usarmos funções de ativação do tipo sigmoide. Funções sigmoides são aquelas que possuem formato de S e são mais adequadas para algoritmos de treinamentos mais complexos, como o chamado algoritmo de treinamento por retropropagação de erros, ou em inglês, backpropagation. Veremos esse algoritmo na aula de perceptrons de múltiplas camadas. A função mostrada no slide se chama função logística, mas também é comum utilizarmos uma outra, chamada de função tangente hiperbólica. No entanto, a função mais adequada para servir de função de ativação dos perceptrons de camada simples é a função degrau bipolar mesmo, pois exige um poder computacional muito pequeno para ser utilizada, o que é indicado para aplicações embarcadas em processadores de 8 bits. Vamos começar a olhar agora o porquê do bias, pois ele tem um papel importante no modelo de perceptron. Imagine o seguinte exemplo.
Temos um neurônio com apenas uma única entrada. Se aplicarmos a equação 1 que vimos, o campo induzido ficará da seguinte forma: V igual a W1 vezes X1 mais o B do bias. Ora, para quem não se lembra, essa é a chamada equação da reta. E como é a equação da reta, podemos interpretar o valor do peso da sinapse W1 como sendo o coeficiente angular da reta, e o bias como o coeficiente linear dela. Vamos lembrar para que serve o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma reta. O coeficiente angular é responsável por girar a reta inteira no sentido horário ou anti-horário, e o coeficiente linear é responsável por posicionar a reta na origem dos eixos do gráfico, acima ou abaixo do mesmo. Uma vez que a reta tenha assumido uma posição específica, todos os valores da função da reta que forem positivos serão considerados como pertencentes à região acima da reta. Todos os valores da função da reta que forem negativos serão considerados como pertencentes à região abaixo da reta. E, finalmente, todos os valores da função da reta que forem nulos serão considerados como pertencentes à própria reta. Devido a essa divisão do espaço em duas regiões, é que podemos usar a reta como um separador de classes. A classe 1 para valores que pertençam ao lado da reta e a classe 2 para valores que pertençam ao outro lado da reta. Treinar o Perceptron significa usar os próprios dados disponíveis para alterar os pesos e os bias. Isso continuamente, até que uma reta seja encontrada de modo a separar as classes perfeitamente. Qualquer reta que separe as classes serve como uma solução. Uma vez encontrada uma reta que separe os dados em duas classes, passamos a nos referir a essa reta como reta de decisão. Vamos ver um exemplo fictício e mais simples possível. Um problema de classificação unidimensional com duas classes. O que quero chamar de classificação unidimensional é que os objetos que iremos classificar são descritos por um único atributo. Se fossem descritos por dois atributos, teríamos um problema de classificação bidimensional. Se fossem descritos por três atributos, teríamos um problema de classificação tridimensional. E se fossem descritos por mais de três atributos, teríamos o chamado problema de classificação n-dimensional. Vamos imaginar então que quero classificar objetos em duas classes. A classe C1, representada por pontos verdes no gráfico, e a classe C2, representada por estrelas azuis. Lembre-se, pontos verdes e estrelas azuis são apenas representações gráficas e didáticas dos nossos objetos a serem classificados. O que eles realmente são não nos importa nesse exemplo. Bom, nossos objetos serão descritos apenas por um atributo. Esse atributo pode ser qualquer grandeza, temperatura dos objetos, comprimento deles, ou até mesmo o peso deles. Não importa. Vamos chamar esse atributo de x1. Após medirmos o atributo x1 de todos os nossos objetos a serem classificados, entrega os resultados medidos para o nosso neurônio Perceptron com uma única entrada. A cada dado que fornecemos, o neurônio diz a qual classe o objeto pertence. Comparamos a resposta dada pelo neurônio com a resposta verdadeira. Se o neurônio acertou, nada acontecerá em termos de treinamento. Mas se ele errou, o algoritmo de treinamento irá ajustar os pesos das sinapses e o bias de modo a diminuir o erro da próxima vez. Isso significa que o algoritmo de treinamento irá girar a reta no sentido horário ou anti-horário e subir ou descer mais a reta de modo que, ao final do treinamento, uma reta tenha sido encontrada de modo a separar todos os objetos corretamente. Essa situação é a que vemos na figura. Nossa reta de decisão já foi posicionada pelo algoritmo de treinamento e o neurônio irá classificar os próximos objetos cujo atributo seja apresentado à sua entrada. Se a resposta do neurônio for mais 1, significa que esse objeto pertence à classe 1. Se a resposta do neurônio for menos 1, significa que o objeto pertence à classe 2. Vamos entender melhor agora a real importância do bias. Pense agora no mesmo problema, porém em uma situação onde o bias é nulo. O neurônio agora não pode mais contar com ele. Sem o bias, a reta vai passar obrigatoriamente pela origem dos eixos e, nessa situação, graficamente falando, não conseguimos encontrar uma solução para o problema de separação das classes. Uma linguagem um pouco mais técnica, dizemos que o bias aumenta o grau de liberdade do biosistema, o que torna mais fácil encontrar uma solução. Pensa na seguinte analogia para a gente tentar entender melhor. Ganhamos uma missão de guardar 50 mesas quadradas de 1 metro por 1 metro, em uma sala também quadrada. Porém, essa sala mede 5 metros por 5 metros. Fazendo as contas básicas, chegaremos à solução de que só poderemos colocar dentro da sala 25 mesas, pois as outras não caberão. Mas se eu puder empilhar as mesas, então poderemos adicionar as outras 25 mesas. Como foi possível nesse problema utilizarmos uma dimensão extra, a solução ficou mais fácil. Essa ideia de adicionar grau de liberdade às possíveis soluções também é utilizada em redes neurais artificiais. É o nosso bias. Há diversas outras redes neurais que usam esse artifício de aumentar o grau de liberdade para encontrar soluções. Vamos terminar esse slide lembrando que nosso neurônio só possuía uma entrada porque nosso problema só contava com um único atributo disponível. E se o meu problema tiver 2 ou mais atributos?
Nosso neurônio terá duas ou mais entradas, tantas quantos forem os atributos. No caso de um neurônio com duas entradas, a equação da reta se transforma em uma equação do plano, e chamamos esse plano de decisão. No caso de um neurônio com três ou mais entradas, a equação do plano se transforma em uma equação do hiperplano, e chamamos esse plano de hiperplano de decisão. A palavra hiper é empregada para enfatizar que esse plano agora está descrito com mais de três dimensões, e, portanto, não podemos mais enxergá-lo, embora ele exista matematicamente. Vimos a questão do bias de forma gráfica. Vamos ilustrar agora de forma numérica. Leia o problema, dê uma pausa no vídeo e tente resolver. Depois vamos à solução. E aí, resolveram? Vamos começar fazendo o item A, com bias nulo. Nesse caso, multiplicamos da seguinte forma: x1 vezes w1, mais x2 vezes w2, mais x3 vezes w3, mais 0, porque o bias é 0. Isso vai ser igual a 1,4 vezes 0,4, menos 2,5 vezes 0,6, mais 0,7 vezes 0,3. Essa conta vai dar menos 0,73. Essa conta ela pode ser rearranjada de uma forma vetorial e fica basicamente assim. Note que o campo induzido vai ser negativo, logo a função de ativação vai ser menos 1. Isso mostra que o nosso neurônio não disparou. Sendo a saída do neurônio menos 1, podemos interpretar esse resultado como tendo sido aplicada uma entrada à rede que não dispara o neurônio, ou ainda como entrada pertencente à classe 2. Agora vamos fazer o mesmo exercício com um bias unitário, b igual a 1. A conta fica x1 vezes w1, mais x2 vezes w2, mais x3 vezes w3, mais 1 do bias. Isso é igual a 1,4 vezes 0,4, menos 2,5 vezes 0,6, mais 0,7 vezes 0,3, mais 1 do bias. Isso dá 0,27 positivo. Se o campo induzido é positivo, nossa função de ativação vai ser mais 1, ou seja, indicando que o nosso neurônio disparou. Apesar de tratar-se da mesma entrada e dos mesmos pesos, a saída agora é positiva. Podemos interpretar esse resultado como tendo sido aplicada uma entrada à rede que dispara o neurônio, ou ainda como uma entrada pertencente à classe 1. Podemos ainda realizar um truque com bias. Podemos transformar o bias em uma entrada comum da rede neural. Veja a operação. Temos aqui então nos nossos, nosso vetor x, o vetor w, e aqui o bias mais 1. Pegamos esse mais 1 aqui e colocamos ele para dentro do x. Vamos chamar esse elemento aqui de x0 e ele sempre será mais 1. E aqui no nosso vetor w, nós vamos colocar um 1zinho aqui também. Ok? Isso não altera em nada a conta, vai continuar sendo igual a 0,27. Mas para que a gente vai precisar fazer esse truque aí? Esse truque serve para tirarmos o máximo proveito dos pacotes que trabalham com vetores e matrizes como o NumPy. Em vez de criarmos um programa que precisa de loops para implementar o somatório no modelo do neurônio, basta fazer uma multiplicação de vetores que é bem mais eficiente. E como esse truque afeta o nosso modelo? Matematicamente falando, em nada. A representação e os cálculos numéricos é que passam a ficar mais eficientes do ponto de vista do pacote NumPy do Python. A equação 3 pode ser escrita de uma forma mais compacta como a equação 4, onde agora temos apenas uma multiplicação vetorial. Isso já incluindo o bias. A entrada da nossa rede, que antes recebia diretamente o vetor de atributos, agora passa a contar com um elemento a mais, o valor mais 1. Com isso, iremos nos referir à entrada da rede agora como o vetor x de índice b, para enfatizar que o bias está presente. Então chegamos finalmente ao nosso modelo Perceptron de neurônio artificial, descrito em uma forma vetorial. Nessa representação do neurônio, a função de ativação já está embutida dentro do círculo, ficando em destaque apenas as entradas, o corpo do neurônio, englobando o somador e a função de ativação, e a saída do neurônio. Reparem na equação 5 e na equação 6. São elas que nós utilizaremos para fazer a nossa aula prática no próximo vídeo. Nesse slide, temos a equação que é o coração do algoritmo de aprendizado. É a equação que nos permite ajustar os pesos durante a fase de treinamento. W de índice k representa o vetor de pesos atual. E W de índice k mais 1 é o novo valor do vetor de pesos. Esse novo valor é igual ao valor atual mais uma taxa de aprendizado, representado pela letra grega eta, vezes o erro, que é a saída estimada pela rede menos a saída desejada, vezes a própria entrada que foi aplicada. A taxa de aprendizado é um valor que podemos definir e que deve estar no intervalo entre 0 e 1. Valores muito pequenos de eta fazem com que o neurônio aprenda de uma forma muito lenta.
Valores muito altos para eta tendem a fazer o neurônio aprender muito mais rápido, mas há a possibilidade dele nunca conseguir reduzir seu erro para zero, ou seja, ele não vai aprender direito. Rosenblatt foi um psicólogo que provou, em 1958, que se as classes forem linearmente separáveis, sempre existirá uma reta de separação, e o perceptron de camada simples encontrará. Esse é o chamado Teorema da Convergência do Perceptron, e sua prova matemática encontra-se disponível no livro do Hyken. Vamos falar agora sobre o algoritmo de treinamento do neurônio perceptron. Esse algoritmo basicamente se divide em 3 etapas. A primeira é a inicialização, onde a gente faz o vetor de pesos igual a zero. A segunda chama-se ativação e treinamento. Ele é composto basicamente de um loop. Vamos fazer para k igual a 1 a q, onde o q é o número de dados que você dispõe para fazer o treinamento da rede. Então, para cada um desses dados, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai apresentar o vetor de entradas x de índice b, aquele que tem um mais um do bias. Nós vamos apresentar esse dado ao perceptron. O próximo passo é calcular a saída do neurônio, y de r. Terceiro, calcular o erro, que é E de k, vai ser essa saída do neurônio menos o y. O y é a resposta que nós temos e que a gente quer que o neurônio aprenda. No índice 4 ali, passo 4, façamos o w de k igual a w de k mais eta vezes o erro de k vezes a própria entrada x de índice b de k. Nós vamos repetir esse passo 2 várias e várias vezes. Até quando? Até que esse erro de k seja zero para todos os dados da nossa base. Ok? Parece simples, e na verdade é. Nós vamos fazer uma prática exatamente em cima desse algoritmo de treinamento aqui no próximo vídeo, não percam. Bom, até aqui nós verificamos que o perceptron consegue então determinar se uma entrada pertence a uma entre duas classes possíveis. Mas se um determinado problema exigir que uma entrada seja classificada em mais de duas classes, como fazer? Nesse caso, temos que usar mais de um neurônio perceptron, porém todos compartilhando a mesma entrada. Preciso ressaltar que, nesse caso, cada neurônio possuirá seu próprio conjunto W de pesos. Em termos de algoritmo, nada muda. Apenas o vetor de pesos W, que antes era um vetor, agora passa a ser uma matriz. E como fica a interpretação das saídas da rede nesse caso? Nesse caso, a decisão pela classe a qual pertence a entrada dependerá do conjunto de saídas da rede neural. Veja a tabela como exemplo em um caso onde temos 3 classes. Nesse caso, nossa rede neural terá 2 neurônios e 2 entradas, x1 e o bias. Note que, se eu der uma entrada a essa rede e essa entrada pertencer à classe C1, a saída do neurônio Y1 tem que ser mais 1 e a do neurônio Y2 tem que ser mais 1. Se essa entrada pertencer à classe C2, a saída do neurônio 1 tem que ser menos 1, a saída do neurônio 2 tem que ser mais 1. E se a classe for a C3, a qual pertence à entrada, o neurônio Y1 tem que ser mais 1 e o neurônio Y2 tem que ser menos 1. Ou seja, a classe agora exige que você interprete as saídas dos neurônios de forma conjunta. As redes neurais artificiais podem ser classificadas em 2 tipos de acordo com a propagação dos sinais a partir da entrada: redes feed-forward e redes recorrentes. As redes feed-forward são conhecidas por esse nome devido à forma como os sinais de entrada se propagam pela rede, sempre da entrada em direção à saída. Essas redes possuem um modo de funcionamento fácil de analisar e entender, e não apresentam instabilidade durante sua fase de treinamento. Por outro lado, as redes recorrentes possuem esse nome porque elas exibem realimentações, ou seja, parte do sinal de saída é levado de volta para a entrada dos neurônios. Existem diversas arquiteturas de redes recorrentes e elas possuem como vantagem um maior poder computacional para resolver problemas. Porém, elas introduzem muitas instabilidades na fase de treinamento da rede. A análise de seu funcionamento e a garantia de que o treinamento será estável requer normalmente conhecimento avançado de matemática e um pouco de teoria de sistemas não lineares. Deixaremos as redes recorrentes para um outro curso futuro. Então, para concluir, gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, as redes perceptron de camada simples só resolvem problemas de classificação onde as classes sejam linearmente separáveis. Se as classes não puderem ser separadas por uma reta, a rede perceptron não será capaz de resolver esse problema. Isso não quer dizer que o problema não tenha solução, por isso veremos outras redes nesse curso. Segundo, as redes perceptron não estão restritas a problemas de classificação onde existam apenas 2 classes. No entanto, o conjunto de saída dos neurônios é que indicarão a qual classe a entrada pertence. Terceiro, as redes perceptron são fáceis de serem implementadas e demandam baixo poder computacional para operar, o que as tornam bastante indicadas para processadores de baixo poder como o Arduino Uno, por exemplo.
Quarto, a fase de treinamento é em geral a fase mais demorada e computacionalmente intensiva. A operação dela após o treinamento em geral é rápida. Bom, nos veremos no próximo vídeo onde teremos nossa primeira aula prática. Não deixe de assistir, pois será nela que você irá consolidar os conceitos que você aprendeu. E já teremos exercícios também em função dessa aula. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. E não se esqueçam, perguntas, sugestões e críticas construtivas deixem nos comentários. Então deixem de se inscrever no canal e ativar o sino. Valeu e até lá!